Eu sempre tive dificuldades para aceitar minha enteada e construir um relacionamento com ela, já que nunca quis ter filhos e tampouco me imaginava como padrasto. Mas tudo começou a desmoronar aos poucos por causa de pequenas brincadeiras e provocações que eu acreditava serem direcionadas a mim, até que acabei explodindo de vez quando me senti humilhado por ela na frente de outras pessoas. Quando exigi que minha namorada castigasse e punisse a filha, ela se recusou, dizendo que o ocorrido não tinha sido tão grave assim. Foi então que perdi ainda mais a cabeça e fui embora, deixando as duas voltarem para casa sozinhas no frio. Agora minha namorada não quer mais falar comigo e chegou até a pedir uma medida protetiva contra mim. Eu, homem de 33 anos, estou com minha namorada, de 30 anos, há pouco mais de 2 anos e meio. Moramos juntos há cerca de 10 meses. Ela tem uma filha de 4 anos de um relacionamento anterior. O pai biológico está completamente fora da vida dela. Não a vê desde que ela nasceu, não paga pensão, nada. A menina me chama pelo meu primeiro nome, o que eu prefiro, porque nunca quis ter filhos e deixei isso claro desde o início. Só fui morar junto porque achei que poderíamos fazer dar certo. Minha namorada disse que respeitava meus limites em relação a não querer ser uma figura paterna em tempo integral. Mas isso mudou aos poucos, de forma perceptível. No último ano, fui sendo empurrado para o papel de homem de família de maneiras que me deixavam profundamente desconfortável. Acabei tomando conta da criança, indo a eventos da pré-escola, lidando com birras, rotinas de dormir e toda a carga emocional que vem junto com uma criança pequena. Sempre que eu mencionava isso, ela dizia algo como: "Mas você é tão bom com ela." Ou: "Ela te ama como se você fosse o pai dela." Então eu engoli o incômodo e segui em frente porque me importava com minha namorada. Mas vou admitir uma coisa, nunca gostei muito da filha dela. Não a odeio. Ela é só uma criança. Mas é barulhenta, mal educada, não entende limites e é difícil criar conexão com ela porque cada interação parece uma caminhada sobre ovos, tentando não perder a paciência. Houve vários momentos em que ela disse coisas inadequadas e minha namorada simplesmente ignorou. Ah, ela só está brincando. Por exemplo, no mês passado comprei um par novo de fones de ouvido. Quando abri a caixa, minha enteada fez um escândalo porque achou que era um brinquedo para ela. Quando expliquei que não era, ela disse: "Por que você sempre ganha coisas e eu não?" E começou a chorar. Em vez de corrigi-la, minha namorada a distraiu com um lanche e depois me disse: "Deixa pra lá. Ela ainda está aprendendo." Essa era sempre a desculpa. Ela ainda está aprendendo. Enfim, avançando para o fim de semana passado. Sempre usei o cabelo comprido, cacheado, na altura dos ombros. Era uma parte importante da minha aparência. Mas eu não cortava havia quase um ano e estava ficando difícil de cuidar. Comecei a me sentir inseguro porque parecia menos uma escolha de estilo e mais desleixo. Minha namorada sempre dizia que gostava do meu cabelo, então mantive por um tempo. Mas finalmente decidi cortá-lo curto. Ela achou que seria fofo se eu e a filha dela fossemos cortar o cabelo juntos. Não gostei muito da ideia de uma atividade de aproximação, mas pensei: tudo bem, vamos acabar logo com isso. Concordei e marcamos os horários para o mesmo dia. Chegamos ao salão. Eu fui primeiro. A cabeleireira fez um ótimo trabalho, para ser sincero. Mas no instante em que me vi no espelho já me senti estranho. Não porque tivesse ficado ruim. Apenas parecia diferente. Eu me senti exposto, desconfortável, mas sorri e fingi que estava tudo bem. Voltei para a área de espera, onde minha namorada e a filha estavam sentadas. Havia 2 senhores do outro lado da sala lendo o jornal. Sentei-me e, no momento em que a menina olhou para mim, caiu na gargalhada. "Você está engraçado." Ela falou alto. Não sei explicar a sensação, mas foi como um tapa. Eu já estava inseguro e vulnerável. E ali estava eu, sendo alvo de risadas de uma criança que eu nem queria na minha vida para começo de conversa. Minha namorada imediatamente assumiu o papel de mãe e disse: "Ei, isso não é educado. Você não gostaria que alguém risse de você." A menina murmurou: "Ah, é verdade. Foi mal." Então se virou para mim e disse: "Desculpa. Eu só acho que você fica engraçado sem seus cachinhos. Desculpa por rir." Não pareceu um pedido de desculpas sincero. Pareceu apenas repetir o que ela achava que a tiraria de problemas. Minha namorada olhou para mim como quem diz: "Viu? Problema resolvido." Mas eu não estava bem. Levantei, disse: "Isso foi rude pra caralho." E saí. Eu sei que parece exagero. Mas não era por causa de um único comentário. Eram meses de frustração acumulada por ter que me adaptar constantemente a uma criança. Eu não me inscrevi para ser motivo de piada justamente quando estava me sentindo inseguro. E eu sabia muito bem que, se eu tivesse dito algo remotamente tão desrespeitoso para um adulto quando tinha a idade dela, meus pais teriam me chamado de lado e me ensinado uma lição.
Mas ela ri, diz foi mal, e tudo é perdoado em segundos. Voltei para dentro e disse à minha namorada que queria conversar lá fora. Quando saímos, falei que ela deveria cancelar o corte de cabelo da filha ou então mandar cortar bem curto, e que precisava discipliná-la de verdade. No mínimo, deveria tirar o Nintendo 2DS dela pelo resto do dia e colocá-la para dormir mais cedo. Minha namorada me olhou como se eu estivesse louco. Ela respondeu. Ela já pediu desculpas. Não vou castigá-la por isso. Ela tem 4 anos. Eu disse. Ela tem 4 anos e é mal educada. E você está ensinando que não existem consequências para nada. Ela se recusou. Disse que não era algo tão grave que não faria a filha perder o corte de cabelo por causa disso. Então falei que, se ela não fosse me apoiar, eu iria embora. Ela não tentou me impedir. Saí dali furioso, sem saber exatamente o que faria. Não atendi às ligações dela. Em vez disso, voltei para o apartamento, peguei minhas coisas, deixei a porta destrancada, pendurei as chaves dela na parede e fui embora. Fiquei quase 2 horas sem ouvir nada dela. Imaginei que tivesse conseguido uma carona ou remarcado tudo. Ela finalmente ligou por volta das 16h30. Não atendi. Mandou uma mensagem. Estamos indo a pé. Você está com minhas chaves. Ignorei. Ela ligou de novo. E de novo. Continuei sem atender. A essa altura eu já estava quase terminando de arrumar minhas coisas. Sabia que não ficaria. Peguei meu videogame, roupas, televisão e algumas gavetas de pertences. Antes de sair, deixei a porta destrancada e as chaves dela no gancho ao lado do interruptor, onde ela sempre as colocava. Fui embora por volta das 17h15. Estava nevando. Não era uma nevasca forte, mas aquela neve úmida que derrete o suficiente para deixar as meias encharcadas em poucos minutos. Havia lama de neve por toda parte e as calçadas ainda estavam parcialmente congeladas. Fiquei na casa de um amigo naquela noite. Ela finalmente conseguiu falar comigo por mensagem por volta das 18h30. Disse que ela e a filha precisaram caminhar os 20 minutos completos até em casa, boa parte do trajeto ao lado de montes de neve porque as calçadas estavam muito escorregadias. A menina chorava porque os pés estavam completamente molhados. Minha namorada estava furiosa porque vinha sentindo pressão pélvica havia algum tempo e caminhar na neve piorava a dor. Ela não está grávida. Tem um problema médico que causa dor quando fica muito tempo em pé ou caminhando. Já fomos ao médico por causa disso. Ela chegou em casa e encontrou o apartamento destrancado, gelado e sem minhas coisas. Encontrou as chaves e disse que tinha presumido que eu voltaria. Quando percebeu que não voltaria, mandou uma mensagem. Você nos deixou abandonadas. Por quê? Respondi por volta das 19 horas. Essa foi a consequência por você se recusar a responsabilizar sua filha. Você espera que eu haja como padrasto, mas não me apoia nenhuma vez. Ela explodiu. Disse que eu era cruel, mesquinho e abusivo. Que coloquei as duas em perigo. Que era minha responsabilidade garantir que chegassem em casa em segurança se fui ou quem foi embora. Passei meses vendo meus limites serem apagados. Ela queria me tratar como pai quando era conveniente. Mas, no momento em que pedi respeito básico, virei o vilão por ser severo demais. A filha dela ultrapassa qualquer limite porque tem 4 anos, e aparentemente, 4 anos significa nunca estar errada. Ela disse que fiz a filha dela chorar. Que a menina estava confusa e assustada porque eu tinha saído furioso. Que perguntou se eu voltaria e minha namorada precisou mentir dizendo que sim. Não respondi a essa mensagem. Agora vem a parte sobre a qual sei que as pessoas terão opiniões fortes. Eu acho que ir embora foi justo. Se ela não corrige a filha por me desrespeitar na minha frente, por que eu deveria ficar? Por que eu deveria me esforçar para ajudar a criar uma criança quando meu único pedido, apoio e imposição de limites, é ignorado? Não foi apenas a questão do cabelo. Aquilo foi a gota d'água. Vou dar outros exemplos. Há 3 semanas, a menina derramou minha tigela de cereal no sofá porque queria usar a tigela azul. Minha namorada disse apenas: "Isso não foi legal." E entregou a tigela azul para ela, sem castigo, sem nada. Ela interrompe regularmente minhas ligações de trabalho, gritando que quer brincar ou exigindo lanches. E, se eu digo agora não, sou acusado de ser frio. Uma vez ela me disse: "Você nem é meu pai de verdade." O que é verdade, porque eu não sou. Mas quando falei para minha namorada que aquilo tinha me machucado, ela apenas deu de ombros e respondeu: "Mas ela não está errada. É sempre uma brincadeira, uma fase ou apenas uma criança sendo criança. Mas eu não posso ficar chateado. Tenho que engolir, me recompor e agir como se nada tivesse acontecido." A questão do cabelo foi diferente porque eu já estava emocionalmente fragilizado. Uso cabelo comprido e cacheado desde os 20 anos.
Faz parte da minha identidade. Finalmente cortei, me senti vulnerável, e a primeira reação da filha dela foi rir de mim. Não uma risadinha. Uma gargalhada alta e debochada numa sala silenciosa cheia de estranhos. Eu pedi uma punição simples, um corte de cabelo curto para que ela aprendesse que não se deve rir da aparência dos outros, algumas horas sem videogame e dormir mais cedo. E até isso foi demais para minha namorada. Então sim, fui embora. Talvez não para sempre. Mas eu precisava de espaço. Peguei minhas coisas. Fui para um lugar seguro. Não bati portas nem xinguei ninguém. Simplesmente desisti da situação. Agora ela está dizendo para todo mundo que eu as abandonei. As amigas dela me chamam de imprestável, mesmo eu não sendo pai da menina e nunca tendo querido ser. Uma das amigas dela me mandou mensagem. Você deixou uma criança na neve por causa de um corte de cabelo. Não foi isso que aconteceu. Mas essa é a narrativa que ela está espalhando. E, sinceramente, já não sei mais. Talvez eu tenha exagerado. Talvez eu tenha deixado tudo explodir de uma vez. Mas a verdade é que eu sentia que estava sendo empurrado para uma vida que nunca escolhi. E, no momento em que tentei me defender, fui tratado como se não tivesse coração. Comentários do Reddit. Comentário 1. Meu Deus, você é o babaca. E ainda por cima um covarde. Você sabia há meses que não queria assumir o papel de padrasto, mas continuou engolindo isso até que o incômodo se transformou em puro desprezo. Em vez de terminar o relacionamento como um adulto, você ficou ali, acumulando ressentimento contra uma criança pequena. Ela riu do seu corte de cabelo, cara. Não do seu trauma, não da sua conta bancária. Do seu cabelo. Você é quem tem 33 anos nessa história. Isso não foi frustração acumulada justificando deixar as duas abandonadas. Foi um homem adulto fazendo birra porque uma criança feriu o ego dele. E vamos ser sinceros, você queria que sua namorada sentisse a mesma dor que você sentiu. E usou a filha dela para conseguir isso. Isso é um comportamento emocionalmente manipulador. E digo isso como alguém que concorda que você jamais deveria ter sido pressionado para assumir esse papel familiar. Mas deixá-la sem transporte para voltar para casa em um clima ruim, pegar suas coisas e simplesmente desaparecer? Você explodiu tudo de forma destrutiva em vez de conversar como um adulto. Comentário 2. Você é totalmente o babaca. Você ficou. Você escolheu morar com ela. Você sabia que a criança existia. Sabia que o pai dela estava completamente ausente, mesmo assim, decidiu, e sim, vou assumir isso. Mesmo não querendo filhos. Esse foi o seu erro. Mas, em vez de ser honesto ou estabelecer limites firmes, você alimentou o ressentimento até que uma criança disse algo absolutamente típico de uma criança de 4 anos e você explodiu. Você puniu uma mulher e a filha dela por causa de toda a sua raiva reprimida. Você as deixou em um clima congelante, sabendo que as calçadas eram perigosas, sabendo que ela tinha um problema de saúde e sabendo que elas não tinham outra forma de voltar para casa. E chamou isso de consequência. Não, cara. Isso foi punição. Foi crueldade. Pelo amor de Deus. Se um estranho fizesse isso com uma mulher e uma criança, chamaríamos de negligência. Mas você era o parceiro dela. Isso não foi apenas uma atitude de babaca. Foi algo completamente perturbador. Comentário 3. Você é o babaca. Que diabos há de errado com você? Ela tem 4 anos. Tudo é engraçado para uma criança de 4 anos. Você cortou o cabelo e ela riu. Isso não foi um ataque pessoal. Foi uma criança pequena reagindo a algo novo da única maneira que crianças pequenas sabem reagir, com honestidade e sem filtros. Ela até pediu desculpas. E, em vez de agir como o adulto que supostamente é, você saiu furioso como um adolescente mal-humorado e depois abandonou uma mulher e uma criança pequena na neve para provar um ponto. Seu completo maluco. Você poderia ter conversado com sua namorada mais tarde. Poderia simplesmente ter dito, preciso de um tempo. Poderia ter terminado o relacionamento como um adulto. Mas, em vez disso, usou o comentário inofensivo de uma criança como desculpa para finalmente despejar todo o ressentimento que vinha acumulando. Você não apenas foi embora. Você deliberadamente fez com que elas sofressem por não terem castigado a menina por causa de algumas palavras. Você não é a vítima aqui. Você é um covarde que transformou o clima e a culpa em armas, como um completo lunático. Atualização. Quis fazer uma atualização porque tudo saiu muito mais do controle do que eu imaginava. Não estou aqui buscando simpatia e não vou fingir que as críticas que recebi não eram válidas. Mas a situação tomou rumos que eu não achava possíveis e sinto que preciso colocar isso para fora. Depois de fazer a publicação original, levei cerca de 2 dias para me acalmar. Durante esse período, fiquei hospedado no apartamento do meu amigo Mark. No começo, Mark era neutro. Ele não conhecia toda a história.
Mas, depois que minha namorada conversou com alguns conhecidos em comum e a história começou a se espalhar, a atitude das pessoas em relação a mim mudou rapidamente. A primeira coisa que aconteceu foi que a família e os amigos dela me excluíram completamente. A irmã dela mandou mensagem para Mark dizendo que ele deveria me expulsar porque eu havia abandonado uma criança em uma situação perigosa e que eu era emocionalmente perigoso. Quando Mark me mostrou as mensagens, percebi que ele já não queria mais ser associado a toda aquela confusão. No terceiro dia, ele me pediu para começar a procurar outro lugar para ficar. Não foi uma expulsão formal nem nada parecido, mas o tom da conversa deixou tudo claro. Ele não queria que aquilo recaísse sobre ele. Mais ou menos na mesma época, minha namorada me enviou o primeiro conjunto de fotos. Imagens dos sapatos encharcados da filha, meias pequenas praticamente pretas de neve derretida e sujeira, as próprias calças dela molhadas até os joelhos, e depois, uma foto aproximada de um hematoma na canela. Não sei se ela escorregou ou bateu em algum monte de neve, mas imediatamente entendi o que ela estava insinuando. O momento batia exatamente com a caminhada delas para casa. Algumas horas depois, ela finalmente mandou uma mensagem. Não entre em contato conosco nunca mais. Se fizer isso, vou enviar essas fotos para a polícia e para o Serviço de Proteção à Criança. Tenho registros telefônicos, horários e testemunhas provando que você nos deixou abandonadas de propósito. Eu não respondi porque sinceramente não sabia o que dizer. Nunca quis envolver a polícia. Agi por frustração, não por maldade. Achei que ela também se acalmaria com o tempo. Em vez disso, tomei a decisão mais idiota possível. Voltei ao complexo de apartamentos. Não para entrar, mas porque pensei que talvez, se visse o carro dela ou a encontrasse do lado de fora, pudesse pedir desculpas. Não estava planejando nada dramático. Não estava tentando forçar contato. Só queria pedir desculpas a ela e à filha dela e dizer que tinha agido por impulso. Enquanto esperava perto do estacionamento, vi as duas saindo. A menina parecia bem, agasalhada, carregando um bichinho de pelúcia. Não estava assustada nem chorando. Sinceramente, isso me trouxe alívio. Chamei o nome da minha namorada em voz baixa. Não gritei. Não me aproximei. Só tentei iniciar uma conversa. A filha dela foi a primeira a me notar e disse: "Oi." Mas minha namorada imediatamente se colocou entre nós e respondeu de forma ríspida: "Não fale com ela. Afaste-se de nós." Ela pegou o celular e disse que, se eu falasse mais uma palavra, chamaria a polícia naquele instante. Recuei e disse que só queria pedir desculpas às duas. Isso não ajudou. Ela respondeu que pediria uma ordem de restrição logo na manhã seguinte. E ela cumpriu a promessa. Recebi a documentação 2 dias depois. O pedido incluía as fotos dos hematomas, as mensagens que ela havia me enviado, os registros de chamadas e uma declaração afirmando que ela temia que eu continuasse a puni-las emocionalmente caso tivesse acesso a elas. Sinceramente, a sequência dos acontecimentos não me favorecia. Posso falar sobre minhas intenções o quanto quiser, mas os fatos continuam parecendo os mesmos. Abandonei uma mulher e uma criança durante o inverno e depois apareci na casa delas alguns dias mais tarde. Depois disso, as coisas com Mark pioraram. Ele viu o envelope da ordem de restrição sobre a mesa de centro. Nem pediu explicações. Apenas disse que eu tinha ultrapassado um limite e que precisava encontrar outro lugar para morar dentro de uma semana. Não o culpo. Ninguém quer a polícia aparecendo em seu apartamento porque um amigo não conseguiu controlar a própria vida amorosa. Naquela mesma semana, uma pessoa após a outra deixou de responder minhas mensagens. Amigos em comum e até minha irmã disseram que precisavam se afastar do drama. Eu não estava sendo fisicamente violento. Não estava ameaçando ninguém. Mas a imagem que as pessoas tinham de mim já estava consolidada. Um homem emocionalmente instável a ponto de deixar uma criança no frio. Mesmo depois de tudo isso, eu ainda não me via como o monstro que todos descreviam. Sei que muita gente vai dizer que eu deveria sentir culpa ou passar por uma grande transformação emocional, mas a verdade é que não aconteceu. Eu não ficava sentado pensando: "Meu Deus, sou um abusador." Eu pensava: "Agi por frustração e nunca quis que isso chegasse tão longe." Sei que isso não torna minhas ações aceitáveis. Estou apenas sendo honesto sobre como tenho me sentido. Eu tentei fazer terapia. Fui a uma sessão. Depois que expliquei a situação, a terapeuta perguntou sobre minha infância. Contei que meus pais usavam vergonha e humilhação como forma de disciplina e que eu sempre me sentia profundamente envergonhado quando cometia erros. Ela tentou relacionar isso ao motivo pelo qual o episódio do corte de cabelo me afetou tanto. Eu não discordei. Mas isso não mudou instantaneamente a forma como eu me sentia nem me fez acreditar que havia evoluído como pessoa. Parei de ir depois da segunda sessão porque não senti que estava sendo produtivo. Minha namorada enviou o restante dos meus pertences por meio do advogado dela.
Dentro da caixa havia uma carta dizendo que, se eu tentasse entrar em contato diretamente ou através de qualquer outra pessoa, ela encaminharia toda a documentação para a polícia e para o serviço de proteção à criança. Ela tinha capturas de tela de tudo, inclusive das mensagens em que eu dizia que deixá-las caminhando era a punição delas. Ver aquilo impresso me fez perceber o quão ruim tudo parecia. No momento, estou hospedado em um aluguel semanal barato na periferia da cidade. A única pessoa com quem conversei recentemente foi a recepcionista. Não estou entrando em colapso nem tendo ataques de pânico ou algo dramático. Só me sinto vazio. Distante. Não me sinto como um criminoso. Também não me sinto como um homem redimido. Toda essa situação parece algo que aconteceu com outra pessoa. Continuo repetindo para mim mesmo que nunca quis machucar ninguém. Agi por frustração. Não imaginei que a caminhada para casa se tornaria algo tão sério. Não imaginei que ela realmente pediria uma ordem de restrição. Não imaginei que todos ficariam tão completamente do lado dela. Mas intenção não apaga consequências. Estou começando a aceitar isso, mesmo que ainda não sinta remorso da forma que as pessoas esperam. É assim que as coisas estão agora. Não espero reconciliação. Não espero perdão. Só queria deixar uma atualização. Comentários do Reddit. Comentário 1. Isso é assustador. Sinceramente, você continua dizendo, e eu não queria machucar ninguém. Mas que diabos você achou que aconteceria quando deixou uma criança de 4 anos e a mãe dela caminhando para casa em meio à neve derretida e gelo? Você planejou isso. Pegou as chaves, arrumou suas coisas e deixou a porta destrancada sabendo que ela não tinha carona, não tinha plano alternativo e ainda tinha problemas físicos. Isso não foi uma falha momentânea de julgamento. Foi crueldade calculada. Você queria que elas sofressem para provar um ponto. E agora está agindo como um fantasma dentro da própria história. Como se estivesse dizendo: bem, fazer o quê? Foi assim que aconteceu. Isso é perturbador. Não há responsabilidade assumida, não há um pedido de desculpas verdadeiro, apenas distância e uma espécie de indiferença emocional vazia. Você diz que não se sentia um monstro, mas certamente agiu como um. E o mais impressionante é que você ainda parece acreditar que as pessoas deveriam sentir pena de você. Inacreditável. Comentário 2. Pop, você precisa parar de culpar todo mundo ao seu redor por uma vida que escolheu assumir voluntariamente. Você foi morar com uma mulher que tinha uma filha. Sabia que a criança fazia parte do pacote. E, em vez de sair da situação, decidiu permanecer nela alimentando o ressentimento. Poderia ter ido embora meses antes. Mas não foi. Ficou até conseguir construir uma narrativa que o fizesse sentir justificado ao abandonar tudo. Isso é manipulador. E quanto à ordem de restrição? Foi uma decisão inteligente da parte dela. Ela estava protegendo a filha. Você foi avisado para não entrar em contato com elas. Mesmo assim, voltou deliberadamente ao condomínio, aproximou-se delas e achou que o simples fato de querer pedir desculpas tornava tudo aceitável. Isso é desrespeitar limites. Seu texto inteiro passa a impressão de que você se vê como algum tipo de anti-herói trágico. Mas, na realidade, você é um homem que transformou negligência emocional em uma situação de perigo real e depois tentou reformular tudo como se fosse apenas um término de relacionamento que deu errado. Comentário 3. Não vou me juntar à multidão para atacá-lo como todo mundo está fazendo. Sim, você foi o babaca. Isso é óbvio. Mas o que realmente me chama a atenção é outra coisa. Você parece completamente desconectado emocionalmente do dano que causou. Não de uma forma sociopata, mas como alguém que nunca foi realmente obrigado a refletir sobre as experiências emocionais das outras pessoas. Você diz que não sente remorso. Mas toda essa situação exige remorso. Não culpa performática. Não culpa para parecer arrependido. Remorso genuíno. Aquele tipo de consciência interna que diz: meu Deus, eu estraguei tudo e machuquei pessoas. Isso está faltando. Você não apenas agiu por frustração. Você criou as condições perfeitas para que tudo desmoronasse e depois se afastou emocionalmente da situação como se fosse apenas um observador. É justamente esse distanciamento emocional que deixa tantas pessoas perturbadas com a sua história. O problema não é apenas que você cometeu um erro. É que você ainda não consegue ligar os pontos entre suas ações e a dor muito real que causou a uma menina pequena e a mãe dela. Atualização 2. Eu não achava que as coisas poderiam piorar depois da ordem de restrição, mas pioraram. Minha vida basicamente desmoronou em todas as direções, e sinceramente, nem sei mais o que fazer. Estou escrevendo isso porque não tenho mais ninguém com quem conversar. Depois de ficar algum tempo naquele aluguel semanal, meu dinheiro começou a acabar muito mais rápido do que eu esperava.
Eu não tinha economias porque a maior parte do meu dinheiro costumava ir para o apartamento e para ajudar minha ex e a filha dela. Com Mark me expulsando e nenhum outro amigo disposto a me oferecer um sofá, acabei morando no meu carro por um tempo. Então o carro começou a apresentar problemas. A bateria descarregava constantemente por causa do frio e, eventualmente, precisei deixá-lo estacionado perto de um centro comercial. Eu não tinha dinheiro para consertá-lo. Foi aí que as coisas ficaram perigosas. Certa noite, enquanto tentava dormir atrás do centro comercial, um grupo de adolescentes ou jovens adultos, não sei ao certo, apareceu no estacionamento gritando e fazendo bagunça. Um deles me viu sentado encostado na parede e começou a zombar de mim. Ignorei. Mas eles continuaram. Antes mesmo que eu pudesse me levantar, vieram para cima de mim. Não sei se estavam bêbados ou apenas procurando confusão, mas me empurraram no chão, me chutaram algumas vezes e levaram as poucas coisas que eu tinha. Meus fones de ouvido, um moletom e uma mochila velha que quase não tinha nada dentro. Nada foi seriamente quebrado, apenas alguns hematomas e um corte na bochecha. Mas aquilo me abalou. Não registrei ocorrência porque não queria passar horas numa delegacia explicando por que estava morando atrás de um centro comercial. Alguns dias depois, encontrei alguém do meu passado. Um cara chamado Leon, que eu costumava intimidar na época da escola. Sinceramente, nem o reconheci de imediato. Mas ele certamente se lembrava de mim. Eu estava sentado do lado de fora de um posto de gasolina, aquecendo as mãos sobre uma daquelas pequenas estruturas metálicas para cinzeiros. Quando ele saiu, me observou por alguns segundos e disse: "Puta merda, olha você agora." Não respondi. Ele deu um sorriso de canto e falou algo como: "Acho que a vida dá voltas, não é?" Então foi embora. Não me tocou nem nada. Mas a humilhação que senti foi pior do que a agressão daqueles jovens. Nem sei exatamente por quê. Talvez porque percebi o quanto tinha caído. Tudo isso estava acontecendo enquanto eu também tentava voltar a namorar. Achei que conhecer alguém novo talvez me ajudasse a recuperar alguma estabilidade. Foi um fracasso completo. Saí uma vez com uma mulher que conheci em um aplicativo. Ela perguntou por que eu não morava mais no meu antigo apartamento. E eu, estupidamente, contei a verdade sobre a discussão, o incidente da neve e a ordem de restrição. Ela não fez escândalo. Mas encerrou o encontro mais cedo e desfez a conexão no aplicativo antes mesmo de eu voltar para o motel. Nem posso culpá-la. Também tentei conversar com um antigo colega de trabalho que ainda mantinha uma relação neutra com minha ex. Não pedi nada absurdo. Só perguntei se ela e a filha estavam bem. Ele respondeu que não se sentia confortável servindo de intermediário para uma mulher que precisou conseguir uma ordem de restrição contra alguém. Depois disso, me bloqueou. Todas as pessoas com quem tentei falar foram se afastando aos poucos, como se eu fosse tóxico por definição. E aqui vem a parte pela qual sei que serei criticado. Tentei pedir desculpas de novo. Não porque achasse que ela me aceitaria de volta. Mas porque a culpa, ou algo parecido com culpa, não parava de me incomodar. Eu ficava revivendo a caminhada delas para casa na minha cabeça. O hematoma na perna dela. Os sapatos encharcados da menina. Então eu começava a me defender mentalmente. Pensava que minha infância tinha sido pior. Eu caminhava quilômetros para casa durante tempestades. Ninguém se importava. Continuava repetindo para mim mesmo que a filha dela não tinha ficado traumatizada. Ela era resiliente. Provavelmente esqueceu tudo no dia seguinte. Era assim que eu justificava minhas ações. Esperei até achar que ela não estaria em casa. Não fui até a porta nem tentei vê-las. Fiquei do outro lado da rua, perto das caixas de correio, porque queria deixar uma carta. Apenas uma carta de desculpas. Eu não estava pensando na ordem de restrição. Sei que isso sou estúpido. Mas eu realmente queria que elas soubessem que eu não era inimigo delas e que nunca quis destruir a vida delas nem a minha. Mas ela me viu. Eu não percebi que ela estava entrando no estacionamento até ouvir a buzina. Congelei. Ela saiu imediatamente do carro e começou a gritar para que eu fosse embora. Ameaçou chamar a polícia ali mesmo. A filha dela estava no banco traseiro me observando. Não acenei. Não disse nada. Sabia que qualquer coisa que eu fizesse só pioraria a situação. Então fui embora. Ainda consegui ouvi-la falando ao telefone, provavelmente com o advogado. Tenho certeza de que outra notificação formal está a caminho. Sei que muita gente vai dizer que eu ainda não compreendo a realidade do que fiz. Mas estou tentando entender tudo isso. Eu já estava irritado por causa do corte de cabelo. Sentia-me exposto e inseguro. A risada da enteada não foi maldade. Foi apenas uma criança reagindo a algo que achou engraçado. Mas, naquele momento, aquilo me atingiu muito mais do que deveria. Explodi porque me senti pequeno, não porque quisesse ser cruel. Eu sei que errei.
Sei que destruí o relacionamento. Mas não acho justo que um único erro, uma única explosão emocional, tenha destruído completamente toda a minha vida. Eu tinha muito a oferecer como parceiro. Poderia ter sido um bom padrasto se tivesse mais tempo. Cheguei até a dizer para mim mesmo que, quando a menina me aceitasse completamente, eu assumiria o papel de padrasto de forma integral. Ainda assumiria, se tivesse a oportunidade. Mas acho que isso não importa mais. Todos se foram. Todas as pontes foram queimadas. E eu não sei como reconstruir nada disso. Comentários do Reddit. Comentário 1. Você não está refletindo sobre si mesmo. Você está entrando em espiral. Há uma grande diferença. Tudo na sua atualização transmite autopiedade disfarçada de reflexão. Você fala sobre ter sido agredido, humilhado e rejeitado. Mas, no momento em que aborda o dano que causou, você desvia o foco. Você compara o possível trauma da filha dela com a sua própria infância, como se fosse uma competição para ver quem sofreu mais. Você descreve um abandono deliberado como se tivesse sido apenas um acesso de raiva. Não, cara, isso não foi uma explosão infeliz e momentânea. Foi controle disfarçado de decepção. E para deixar claro, o mundo não lhe deve uma segunda chance só porque você acredita ter muito a oferecer. Você perdeu essa oportunidade quando decidiu que seu ego era mais importante do que a segurança delas. Assuma isso. É assim que a responsabilização funciona. Ela não deveria ser confortável. Comentário 2. Trabalho com crianças há mais de uma década e vou dizer uma coisa, e na quantidade de homens que querem o título de figura paterna sem fazer o trabalho emocional necessário é impressionante. Você nunca seria um bom padrasto. Queria que a criança conquistasse seu afeto primeiro. Mas não é assim que a parentalidade funciona. Você trata amor e cuidado como algo condicional. Se ela se comportar da maneira que você deseja, então você a aceitará. Crianças de 4 anos não funcionam com contratos. E toda essa história de culpar o corte de cabelo e dizer que já estava inseguro? Cara, ela deu uma risadinha. Ela não o chamou de monstro. Nem sequer o insultou. Ela riu. Você explodiu porque, no fundo, já estava irritado. Estava vivendo em uma família da qual, na verdade, não queria fazer parte. E as puniu por isso. Isso não foi um único erro. Foi um padrão de comportamento finalmente vindo à tona. Comentário 3. Você continua agindo como se estivesse sendo crucificado por um único momento ruim. Mas tudo o que escreveu demonstra que nunca deu um único passo real em direção à responsabilização. Você não se sente mal pelo que fez. Você se sente mal porque isso lhe custou tudo. E isso não é remorso. Isso é consequência. Você chama isso de injusto. Mas o que realmente foi injusto é que sua ex e a filha dela tiveram que descobrir da pior maneira possível que tipo de homem você era. Você diz que queria ser um bom pai. Ótimo. Você teve a oportunidade. E a destruiu. Essa porta se fechou. Siga em frente. E fique longe delas, como ela pediu.